A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que nos guia a toda a verdade. Este que nos trouxe alegria completa e nos faz crescer no conhecimento da verdade. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, estava prestes a ir à cruz, ele disse assim a Pilatos, no capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vamos ver que o reino de Deus não é deste mundo. Jesus é o rei de um reino que não é deste mundo. A maior tragédia é a igreja ter se transformado no reino deste mundo. Se nós somos sinceros, queremos conhecer a verdade, a razão deste reino é o conhecimento da verdade. E só podemos entrar neste reino conhecendo a verdade, que é o próprio Cristo. Então a verdade não é o livro. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele veio para isto. A finalidade de Jesus ter vindo, ele disse assim no versículo 37. Eu para isso nasci e para isso vim. Eu vim ao mundo dizer a vocês que o meu reino não é daqui, mas eu anuncio este reino. E isto é o Evangelho. Então, os homens fizeram algo terrível usando as Escrituras. A pior coisa é a igreja que reina segundo o mundo e fazem as coisas segundo o espírito do mundo. Vocês se lembram de Coríntios? Lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que foi dado gratuitamente? Se você está pagando alguma coisa, está dando dízimo, oferta, ou qualquer soma em dinheiro, por causa do reino de Deus, você está enganado. O reino de Deus, o Espírito vem de maneira gratuita. Deus nos deu o Filho, então Ele nos deu algo que não é deste mundo. Mas como que nós vamos ver essa diferença e aprender estas coisas? É preciso, primeiramente, arrependimento, fé e desejo, fome e sede. É desejo de conhecer o reino que não é deste mundo. Então, o reino que não é deste mundo é fora da compreensão humana, é fora da sabedoria humana. Por isso é que aqui em 1 Coríntios, quando ele diz que nós recebemos o Espírito que provém de Deus, nós recebemos o Espírito que vai nos ensinar, revelar e nos guiar a toda a verdade. Por isso que ele diz aqui no Evangelho de João: o Espírito de verdade vai te guiar em toda a verdade. E você vai conhecer o reino que não é deste mundo. Não adianta quando eles ensinam, uma pessoa se converte, por exemplo, tocando instrumentos, aí ele vai para a igreja tocando instrumentos. Isto é segundo o mundo. O que vem do mundo não serve para Deus. Nesta era não serve. A era do reino, o reino dentro de nós,
Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Então não é algo exterior. Eu não posso pegar as coisas que eu fazia antes de crer e trazer para a igreja. Não, agora eu vou fazer assim para Deus. Seja cantar. Alguém que sabe cantar, vem cantar, vem louvar. Mas não é assim que ensina as Escrituras. Leia as Escrituras. Leia todos os evangelhos. No evangelho, Jesus é judeu, no meio do povo judeu, cumprindo a lei judaica. Quando Jesus é crucificado, ele cumpre a lei. Quando ele vem no Espírito Santo em Pentecoste, que começa o reino que não é deste mundo, ele traz a realidade do Espírito de Deus para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja que para que possamos conhecer, é que nós não sabemos nada deste reino que não é deste mundo. Quando cremos, nós não sabemos nada. E há algo triste. A maioria dos crentes não sabe nada a respeito deste reino. Eles acham que este reino é para depois que o corpo físico morrer, depois que nós falecermos. Não, o reino é para agora. O reino está dentro de nós agora. O Espírito veio e nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Leia e medita em Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 12. Então, nós vamos ver aqui em Coríntios sobre este reino. Ele diz assim no versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A sabedoria humana. O que é a sabedoria humana? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Veja o que a sabedoria humana fez com a igreja. Dividiu em grupos, há muitas divisões. Dentro da própria reunião, divide grupos, uns fazem isto, outros fazem aquilo. É o homem organizando tudo. Um grupo, o homem natural, ele gosta muito de andar com vista, tem veste diferente, o outro tem uma organização diferente. Olha, isto é deste mundo, isto é sabedoria humana, é muito bonito. Os maiores corais, os hinos, que não brotaram do espírito, mas da sabedoria humana, estão na idolatria. Percebam isto. A música, ela é usada para tocar o homem, para tocar a alma do homem. Isto é deste mundo. Lá em Efésios diz que o cântico na igreja é cântico espiritual. Por que cântico espiritual? É que brota do Espírito que vem de Deus. Leia de novo. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Por meio desse Espírito, nós louvamos o Senhor um cântico novo. Não é assim? O que é um cântico novo? Não é que alguém compôs e a pessoa vai repetindo aquele cântico sempre. Não. Novo é um cântico que eu começo agora, termino agora e não repito amanhã. Nem outro repete. Isso é um cântico novo. Isso é um cântico espiritual. Esta é uma parte. Então, na parte de música, de cânticos, de hinos, se introduziu sabedoria humana. Eu trago o hino escrito. Eu não preciso do Espírito Santo. Qualquer pessoa canta. Uma pessoa que é ateu, ele pega um hino e canta. Não precisa do Espírito Santo. Nós precisamos perceber, o reino não é deste mundo. Então é um reino do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que nós recebemos. Oh, não se enganem. O reino ao qual Jesus é rei não é deste mundo. Dizer que não é deste mundo significa, não é da sabedoria humana. Portanto, em relação ao mundo, nós somos loucos. Nós que estamos neste reino somos loucos, porque estamos falando algo que ninguém entende. Ninguém sabe o que é. Essa é a razão de que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, fala assim:
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a pregação do reino que não é deste mundo é louca. Ela parece uma loucura, pois nela não entra a organização humana. O Espírito é quem ordena, o Espírito é que guia, o Espírito é que energiza. O Espírito é a força, é a voz. Portanto, precisamos ler, reler e depender do Senhor. Por quê? Deus vai destruir a sabedoria dos sábios. Os sábios estão por aí, fundando igrejas, fazendo cultos. Vamos cultuar a Deus, eles dizem. Começam fazendo as coisas e cultuando a Deus segundo sabedoria humana. Deus não recebe. Este é o caminho de Caim. Deus não olha. Estão alegres com as obras das suas mãos. Isto é idolatria. Deus vai destruir tudo isto. Veja no versículo 26 ainda do capítulo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, guardem, loucas do mundo, para envergonhar os sábios, E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha, que coisas que Deus escolheu. É exatamente o contrário do que o homem pensa. Por que nós não podemos usar a nossa sabedoria na igreja? Porque ela não serve para algo que não é deste mundo. O que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo. É como que nós saímos do mundo e entramos nesse reino? Indo à cruz com Cristo. É assim que Jesus fez. Morrendo para o mundo, a mente pecaminosa, e vivendo para Deus por meio da ressurreição de Cristo. É na ressurreição de Cristo que nós entramos nesse reino. É algo que não tem nada a ver com a sabedoria humana, com a maneira humana. Todos que estão adorando a Deus e servindo a Deus da maneira humana serão reprovados. Isto será uma vergonha muito grande, porque eles se vangloriam agora. Agora parecem ser os primeiros. Agora parecem ser os que fazem mais sucesso. Mas não é assim que está escrito. Porque Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas humildes. Deus escolheu as coisas desprezadas. Vou repetir. Está em 1 Coríntios, no versículo 27 e 28. Está assim. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, isso vai ser reduzido a nada. Quando você que crê estiver diante de Jesus como alguém que está diante de você, você perceberá logo que na sua carne, tudo que você fez segundo a carne virará cinza. Pois aqui em Coríntios, não é sem motivo, que diz que a obra toda passará pelo fogo.
diz aqui, olha, versículo 14 do capítulo 3. Se permanecer a obra de alguém, sobre fundamento edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. O fogo é o Espírito, é Jesus, é Deus, e vai passar sobre a nossa alma. Então, o que for da carne, o que for deste mundo, o que for sabedoria humana, vai virar cinza. Isso significa ser envergonhado. E quando que essas pessoas serão envergonhadas? Diante de Jesus? Diante dos anjos? Diante de muitos que foram aperfeiçoados na presente era. Portanto, é melhor agora, nós sermos desprezados, nós sermos loucos, nós não sermos sábios para o mundo. Para o mundo nós somos loucos. Quem é o mundo? São as pessoas que não conhecem a Deus e que não estão no reino. Todos que não estão no reino de Deus é o mundo. São os pensamentos da carne. Aqueles que fazem igreja segundo a carne, cantam segundo a carne. Abre o livro de Atos e vê no ensinamento dos apóstolos. Se eles ensinaram, no lugar da reunião, colocar um palco. Hoje, nos lugares de reunião, a primeira coisa que se encontra, eles chamam de púlpito. É um palco, é um lugar mais alto para as pessoas se apresentarem. Onde que está isto? Procure nas Escrituras. Onde que está escrito? Isso é sabedoria humana. Jesus diz que todos nós que cremos somos irmãos. Não há um mais que o outro. Os dons são diferentes. Cada um tem uma função na igreja. Mas todos nós somos irmãos. Nenhum exerce autoridade sobre o outro a não ser Cristo, ou por meio de Cristo. Então, precisamos meditar muito sobre isto. A sabedoria humana, o espírito do mundo, entrou na igreja e promoveu tudo isto que existe hoje. Tudo isto. O que nós precisamos fazer? Vamos voltar a Cristo. Você que crê, vá a Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. A verdade é o Espírito, é Deus. E este é o reino no qual nós que cremos estamos. Em Romanos está escrito: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É esse que é o reino. Eu sou dominado, o meu corpo, minha alma e meu espírito é dominada pelo Espírito Santo. Guiado, ensinado, educado, corrigido, exortado, repreendido, vivificado pelo Espírito Santo. Não sabedoria humana, não teologia humana. A única pessoa que pode ensinar as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Não está escrito? Quem sabe as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Então, a única que pode ensinar é o Espírito de Deus. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, por meio desse Espírito, ensinamos. Aí está escrito aqui assim, ó. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Só podemos dizer aos irmãos palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Passo para os irmãos o que eu aprendi com o Espírito, não com homem nenhum, mas com o próprio Espírito. Ele que é o mestre. Jesus não parou de ser mestre. Ele que nos ensina todas as coisas. Isto é maravilhoso. Esta é a graça. Este é o reino que não é deste mundo. Nós já estamos nele. Jesus é a porta do reino. Nós entramos. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele nos tira do pecado e da morte e nos traz para o reino que não é deste mundo. Por isso, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que todos que ouvem a palavra e que não são enganados por sabedoria humana, nem estão seguindo homem algum, mas ouviram a voz de Jesus
querem conhecer a verdade e querem estar neste reino que não é deste mundo. É um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Escolha uma boa parte. Façam como Maria. A boa parte é aprender com Jesus. Que todos os que estão em Cristo Jesus, no reino que não é deste mundo, estejam desfrutando da paz do Senhor, da alegria do Espírito e desta comunhão maravilhosa que nos veio pelo Espírito que vem de Deus. Amém.